Volto a falar agora da tragédia em Madre de Deus. O piloto da embarcação que sofreu acidente com 8 mortos lá se apresentou à polícia, hein? Em Salvador, ele conversou com nossa equipe e a gente confere agora. Pois é, a gente traz mais detalhes agora sobre esse caso que aconteceu em Madre de Deus no último domingo, que infelizmente deixou 8 pessoas mortas. Aqui ao meu lado está o Fábio Freitas, ele é o condutor, também o proprietário desse barco. Desde já eu gostaria de agradecer você estar falando com a gente, porque nessa situação você também perdeu alguns familiares, não foi isso, Fábio? Fui. Perdi minha filha e meu neto. E assim, como você já contou, né, em outras entrevistas que você já deu, né, até para a nossa equipe, você encostou o barco naquele dia no pier e não teve outra alternativa senão sair diante da quantidade de pessoas que foram entrando de maneira desenfreada no barco? Quando eu saí para passear com ela, colocou minha filha para ir curtir o show, nós ficamos no barco e depois que acabou o show, eu fui pegar ela, mais meu filho e um neto. E aí foi quando veio algumas pessoas de lá e entrou no barco e não quis sair e eu não tive como tirar ele do barco. Eu não tinha como tirar. Pois é, e você chegou a notar a quantidade de pessoas, né, que entraram? Umas 13 pessoas no barco. 13 pessoas. Umas 13 pessoas. E qual foi a sua reação diante dessa briga, dessa confusão? Não teve o que fazer? Não tive o que fazer, que eu pedi a eles para parar com aquilo, porque tinha criança, e ele não atendeu não. Não atendeu e aí começou a brigar, e aí foi todo mundo brigando homem, brigando mulher, um por cima do outro, e aí o barco não suportou. Não tinha nem a fiscalização pela Marinha, não tinha fiscalização pela Prefeitura de Madre de Deus e nem tinha fiscalização sobre um policiamento, né? Então, a gente, para poder não entrar mais pessoas na embarcação, ele não teve outra alternativa. Saímos, quando chegou em média de 100 a 200 metros, eles, por si, começaram a brigar. Aqui o Helder Costa, que é o advogado de defesa, vai falar um pouco com a gente também. Helder, você estava falando com a gente que assim, ele ainda não prestou depoimento, né? Ou seja, vocês foram até a delegacia para apresentá-lo, como é que está esse processo? Por uma estratégia da investigação, o delegado disse que ele seria o último a ser escutado e que já tinha formulado um pedido de prisão preventiva. Então, ele não foi no dia seguinte porque, inclusive, estava cuidando da saúde mental e também do sepultamento da filha e do neto. Inclusive, ele não pôde nem ir para esse sepultamento. Logo que pôde, ele foi à delegacia. Inclusive, a gente estava com uma testemunha também, que foi um sobrevivente, que também quer colaborar com as investigações. O delegado disse que no inquérito quem manda é ele e o seu Fábio seria escutado por último e que a nossa testemunha talvez não seria nem escutada. Pois é, então aconteceu o que aconteceu, essas 8 pessoas infelizmente acabaram morrendo. A gente continua acompanhando esse caso. É isso, Rafael Marques. A gente vai continuar acompanhando esse caso, esse drama, essa tragédia, esse barco que naufragou em Madre de Deus, matando 8 pessoas. E muita gente tem questionado o depoimento do dono, piloto da embarcação. Muita gente tem falado, preste atenção no que eu estou falando, de que ele estaria sendo instruído por advogados. Advogados cumprem o papel dele e os advogados teriam criado essa história. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Mas eu só queria destacar aqui o seguinte: caso realmente a história, a outra versão, seja de fato a verdadeira, ou seja, de que ele desrespeitou a embarcação, certo? A superlotação, cobrou, enfim, de que ele cometeu esse tipo de crime, ele pagou caro, hein? Porque perdeu no naufrágio a filha e o neto. Agora, tudo tem que ser apurado, claro, com responsabilidade, para que a justiça seja feita e nenhum tipo de injustiça seja cometida. Infelizmente, 8 famílias perderam seus entes queridos, 8 pessoas deixaram atrás luto, comoção, saudade, revolta também. Porque ao mesmo tempo que ele fala que não cobrou, uma testemunha que estava no barco, que perdeu 4 parentes, fala que cobrou, que houve a cobrança de R$10. Mas, repito, tudo tem que ser apurado. E repito também, caso ele tenha cobrado, caso ele tenha usado o barco para esse tipo de transporte que não tinha esse tipo de adequação, está entendendo? Ele já pagou também, perdendo a filha e o neto. Agora, se tudo for provado, tem lei para ser cumprida.